vocês veem que o professor Olavo de Carvalho, ele deixa o seu legado, né, na história. Então, eu fiz na terça-feira no programa exatamente o que o Olavo de Carvalho ensinou. Então, eu peguei a reportagem, que estava todo mundo falando do Bolsonaro na Hungria, etc., e fiz uma coisa que ninguém tinha feito até aquele momento. Não sei se alguém fez depois. Mas eu peguei lá e mostrei quem eram os jornalistas que tinham escrito. E aí a gente achou o cara da Intercept, gente de ONG internacional, de esquerda, achou jornalista que já foi do governo. E a gente foi atrás do homem que é o cara responsável por esconder a ditadura brasileira, o homem que esconde a ditadura brasileira do mundo. Não precisa saber disso. O New York Times ainda é o veículo que mais repercute. Ele não é o mais lido, mas ele é o que mais repercute. O que sai no New York Times acaba, pelo próprio viés de esquerda da imprensa, né, um veículo de extrema esquerda hoje, o New York Times acaba sendo repercutido pelos outros veículos. Então o que sai no New York Times é levado a sério. E eu também falei aqui, inclusive, sobre o histórico do Times. Falei sobre o histórico do Times. O New York Times é famoso por ter escondido, por exemplo, a ditadura do Stalin. Ou melhor, eu vou além. Ele fez propaganda do Stalin. Eu citei aqui, contei a história do Walter Duranty, que ganhou o prêmio Pulitzer em 1932, cobrindo e encobrindo o governo Stalin, dizendo que estava tudo bem no país, que não tinha fome, que nada disso, enquanto o Holodomor estava acontecendo, o massacre de ucraniano. Depois descobriu que aquele cara era um agente do Stalin. E isso não é teoria da conspiração, não, pelo amor de Deus. O próprio New York Times reconheceu. Tá aqui, o próprio New York Times reconheceu. New York Times, sobre lá, Durante, um dos mais famosos correspondentes da sua época, ganhou o prêmio por 13 artigos escritos em 1931, analisando a União Soviética sob Stalin. Correspondentes do Times e outros desacreditaram sua cobertura. Que desacreditaram? Reparem, estou no próprio site do New York Times, tá? Só para ninguém achar que é teoria da conspiração. Então, assim, o que esse cara está fazendo não é nem novidade. Ele está fazendo a mesma coisa que o Walter Duranty fez. Esse rapaz aqui, esse Jack Nickas, que diz aqui no perfil dele que faz um jornalismo ético, que as preconcepções dele não ditam a história, que é imparcial, preciso e faz um jornalismo melhor. Ele é muito cheiroso, esse homem, meu Deus. Reporta com empatia e mente aberta. Trata todos os subjects, né, os personagens, com a mesma honestidade e respeito, independente das visões de mundo dele. Será? Aí a gente viu a reportagem que ele escreveu sobre o Bolsonaro e viu que, na reportagem, ele dizia que o Bolsonaro estava procurando asilo, ele dizia que o Bolsonaro estava fazendo isso, estava fazendo aquilo, e depois ele admitiu que não tinha prova nenhuma. Esse é o vídeo passado. Só o corte desse vídeo já tem quase 500 milhões de visualizações. Então, você deve ter visto. Né? E eu disse aqui que ele era um militante. Só que depois que eu gravei o programa, viralizou um vídeo na internet mostrando um dueto. Que é uma coisa muito bonita. Eu não sei se eu tenho aqui. Eu não vou ter aqui. Vou ter o vídeo. O dueto entre o Jack e a ministra. Saindo aqui do New York Times, vemos aqui no prédio do jornal uma conversa muito bacana com o ministro da Cultura do Lula, Margareth Menezes. Vamos lá. É o correspondente do New York Times. Olha ele. A conversa foi super agradável. Conversa super agradável. Será que a conversa com o Bolsonaro ia ser agradável? Com o ministro... Cadê o Mário Frias? Mário Frias, você teve alguma conversa? Jack Ma já... O Jack Ma... O Jack... Jack Ma é o outro. Esse é o Jack Nickas. O Jack Nickas, Mário, vou te fazer essa pergunta aqui no ar, depois você me responde no WhatsApp. O Jack Nickas, você teve alguma conversa agradável com você? Falamos das políticas públicas. Falou das políticas públicas com você no governo Bolsonaro ou não? Teve essa visita bacana? Olha que bonito. O nosso Times. Ministério do Governo do Brasil. Ministério do Governo do Brasil, explicando as coisas. Teve essa visita bacana? As políticas da cultura. Políticas da cultura. Mandato do presidente Lula. Pro novo mandato do Lula. É isso aí. Um beijo para todo mundo. Estamos aqui trabalhando. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. New York Times, happy birthday to you. Yeah! Que boa! Muito bom, mano. Não, calma. Vamos de novo. Não, calma. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Não, canta bem. Eu acho que cantou melhor. Jack, se devia abandonar o jornalismo e focar na sua carreira musical. Cantou melhor que a Margareth Menezes. Cantou. Vamos de novo. Isso é muito ridículo.
Esse é um desses momentos que tem que ficar pra história. Vamos ver aqui de novo. Happy birthday to you. Happy Ai, meu birthday. Deus. Ó, bonito. Birthday to you. Olha o sorriso. Esse é o sorriso do jornalista isento. Mário Frias, eu quero que você me mande uma mensagem dizendo se o Jack Nickas cantou Happy Birthday com você, se teve cobertura do governo Bolsonaro, das ações da cultura. Eu quero saber. Ô, Jack, deixa eu ver se eu entendi um negócio. Isso aqui é uma peça de propaganda do governo federal. Não estou dizendo assim, do ponto de vista figurado, mas do ponto de vista realista também. Porque daqui, ó, é uma propaganda do Ministério da Cultura. Jack, porque eu quero entender um pouco sobre os seus critérios. Deixa eu ver se eu entendi. Eu sou um jornalista perseguido. Você não pode negar que eu sou jornalista. Sou jornalista. Fui para a faculdade de jornalismo, sou membro de Associação Internacional de Jornalista, tinha o programa mais assistido do Brasil de política. Não dá para dizer que eu não sou jornalista. Não dá para. Se olhar o meu currículo, você vai ver que não dá para falar mal do meu currículo. Eu tive o meu passaporte cancelado, as minhas contas bancárias congeladas. Até hoje, eu nunca tive uma notificação, uma intimação. Todas as minhas redes sociais derrubadas por ordem do judiciário brasileiro, supostamente para a época de eleições. Já passou a eleição, as redes não foram devolvidas. Eu não sou o único. Tem o Alan, caso do Alan, o governo americano, seu governo, Jack, dizendo que o Alexandre queria extraditar um jornalista por crime de opinião. O seu governo que disse. Milhares de presos em condições desumanas. Essa foi muito bom. Gente com pena maior do que traficante de droga. Deputado preso. Bolsonaro sem passaporte. Nada disso é digno de reportagem do Times. Mas as ações da Margareth Menezes são... Quase 1 milhão de brasileiros na rua em São Paulo. Você mentiu, você disse que foram 185, segundo agências críveis. Vê o meu vídeo a respeito, você vê que as agências não são nada críveis. São um bando de militantes que tiraram uma foto na hora errada de propósito para mostrar que o negócio estava vazio. Você sabe disso, que você não é trouxa. Você é tudo menos trouxa. Você não reportou praticamente nada sobre as manifestações brasileiras. Todos os dias, congressistas brasileiros dizendo que o Brasil vive uma ditadura. No plenário. Os congressistas vieram aos Estados Unidos, mais de 20, denunciar a ditadura do Brasil. O presidente da Comissão de Direitos Humanos do Congresso dos Estados Unidos, na Câmara, da Casa dos Representantes, diz que o Alexandre é um ditador que viola direitos humanos. Congressista mais antigo dos Estados Unidos, nada disso você quis reportar. Mas, quando chega a hora de fazer matéria sobre o Bolsonaro na embaixada, daí é acusação sem prova, né? Como a gente mostrou aqui, opinião no meio da matéria, etc. Aí é tigrão, né, Jack? Né? Mas além de ser tigrão para falar do Bolsonaro, tem que ser essa tchutchuca aí para falar do Lula? Faz até dueto, mas que gracinha. Uma graça, Jack. Volto a dizer. Tem que entrar pra música. Tá afinado, rapaz. Leva jeito. Mas você é cúmplice da ditadura do Brasil. Não adianta se esconder debaixo dessa flema. Isso não vale porra nenhuma. Pelo contrário. Eu quero que vocês olhem para esse homem sorridente, porque ele é tão culpado quanto o que está acontecendo no Brasil, quanto o Alexandre e companhia. Porque se a imprensa estivesse noticiando o que está acontecendo no Brasil, esses caras não duravam uma semana. Ele é cúmplice. Ele é sucessor do Walter Durante. Faz a mesma coisa. Passador de pano de ditadura, capacho, agente militante. Tudo isso travestido de jornalista isento. Jack, no Brasil, acabou para você. Acabou. Você está desmascarado, tá aqui. Alguém imprime essa foto. Toda vez que o New York Times sair com uma reportagem, esse cara é o chefe do New York Times no Brasil. Toda vez que o New York Times publicar uma reportagem, você tem que olhar para isso aqui. Você tá nu, Jack? A gente vai se lembrar de você. Oi, eu vou ter que parar o vídeo só para te atualizar. A perseguição implacável continua. Desde dezembro de 2022 eu continuo sem passaporte, com as contas bancárias bloqueadas, redes sociais banidas no Brasil e muito mais. Agora estão vindo atrás de mim até porque eu contei para vocês os bastidores do que acontecia com os militares. E a novidade é que o Locals, onde muitos me apoiavam, fechou o acesso aos brasileiros por conta do STF. Então criei uma nova forma de você me apoiar diretamente. Você pode ser agora meu apoiador com uma pequena quantia por mês e ter
acesso a vários conteúdos exclusivos, ou você pode agora também ser o meu patrono e passar a integrar comigo o meu grupo de elite, um grupo fechado de WhatsApp só para os patronos, além de fazer reuniões de Zoom mensais comigo para a gente discutir a situação do Brasil e do mundo. Se você quer que eu continue fazendo o meu trabalho, me apoia, use o link da descrição e eu garanto que eu vou continuar fazendo a minha parte. Muito obrigado.